Um protestante pode se salvar? E se ele se salva, como que é o purgatório de um protestante? Mas seja muito bem-vindo a este canal. Eu não vou nem pedir para você se inscrever, porque você só vai se inscrever aqui se o conteúdo for bom e for relevante. Mas se for, se inscreva nesse canal, clique na notificação, porque senão você não recebe os vídeos. E claro, gente, se esse conteúdo for bom, 3C, curte, comenta e compartilha. E eu vou dar uma resposta para você que está nesse livro, que se você não leu ainda, eu vou te falar, viu? O Manuscrito do Purgatório, que foi feito o prefácio por Monsenhor Ascanio Brandão e analisado por alguns padres que são da doutrina de Santo Tomás de Aquino, dizendo que não tem erros de doutrina nesse livro, porque foi uma freira que recebeu comunicações com uma alma do purgatório, e aqui no livro ele mostra como isso não tem absolutamente nada a ver com o espiritismo. Por quê? Porque o espírita vai lá na sessão espírita e ele obriga o morto a se comunicar com ele. Uma aparição de uma alma do purgatório é quando Deus permite para a sua maior glória. Um protestante nunca vai entender isso daqui, mas se um católico lê isso daqui, ele vai entender o que é para a maior glória de Deus e por que Nosso Senhor permitiu tal comunicação, tá? Então, essa freira está conversando com uma alma que estava no purgatório e, diante de vários assuntos belíssimos, há uma pergunta aqui. Há muitos protestantes salvos? E aqui vem a resposta, que eu vou até comentar para você coisas da minha visão sobre isso daqui, tá bom? Vai dizer assim, ó: pela misericórdia de Deus, determinado número de protestantes se salva, mas o purgatório deles é longo e rigoroso. E a gente pergunta, eles renegaram a devoção a Nossa Senhora, e alguns ultrajaram ela e falaram mal. Negaram a Santíssima Eucaristia, negaram a verdadeira igreja, negaram o papado, negaram a tradição, negaram o dogma, negaram o magistério, negaram os sacramentos, e aí vive numa igreja que foi fundada por um ex-padre pérfido, tarado, iníquo, e rejeita as verdades da fé católica, e ainda assim esse infeliz, porque eu estou falando infeliz por não ter a felicidade de fazer parte da verdadeira igreja, ainda consegue se salvar? E aí, meus irmãos, Deus não pensa como nós. Por quê? Porque se o cara nasce num lar protestante, com o papai e com a mamãe protestante, e que os pais deles procuram viver retidão, e que eles, infelizmente, não viram um bom exemplo na igreja católica, de pessoas que têm vida de oração, que leem as Sagradas Escrituras, que mostram no seu comportamento uma devida retidão, um temor santo de Deus, uma busca de santificação. E aí, infelizmente, como a gente atravessa uma crise de apostasia enorme dentro da igreja, ele está lá dentro da família dele, vendo a sua mãe se vestindo na modéstia, o seu pai um homem de joelhos no chão, e ele acredita piamente que ele nasceu naquele ambiente protestante e foi tendo a sua vida procurando viver conforme o evangelho na medida que eles podem. E aí o cara procura ter retidão, testemunho, procura ter honestidade. Aí Deus, na sua infinita misericórdia, porque eu estou falando aqui um livro que é aprovado, entendeu? Por padres que seguem firme a doutrina de Santo Tomás de Aquino e falaram, ó, não tem nada em erro neste livro, pode ser publicado, dá-se o nihil obstate, né? E aí vai dizer aqui, ó, pela misericórdia de Deus. Há tempos atrás eu falava assim, e eu achava que não. Entendeu? Eu falava, os caras renegam tudo. Aí quando até falava nas minhas pregações, né? Se eles morrerem, quando forem pro céu, olhar Nossa Senhora vai falar, tchau, tô querendo ir pro inferno. Até comentava sobre isso daqui, não eu morar com ela. Mas tem tantas verdades ocultas da misericórdia de Deus por trás disso, que sim, ele está falando que sim. E como que seu coração fica? Eu fico feliz, porque eu não desejo que ninguém vá ao inferno. Que ninguém. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quanto mais conversão tiver, quanto mais pessoas saírem do erro e vierem para a igreja católica e se converterem e conseguirem a salvação, melhor ainda. Mas aqui está falando que tem um meio e a misericórdia de Deus é insondável. E eu acredito que é justamente por ter uma vida reta que eles conseguem isso. Mas é possível na igreja protestante acontecer, como tem uma revelação particular, que um santo chamado São Pedro de Alcântara vai direto para o céu? Não, não é possível. E aí é onde vem a resposta aqui, que o purgatório deles é longo e rigoroso. Poxa, quando você vê relatos de alma do purgatório, que você prefere ficar padecendo de doença longo tempo aqui na Terra, como foi perguntado para uma alma do purgatório, você prefere
ir para o purgatório e sair dessa doença aqui. Ah não, eu prefiro logo morrer porque eu não estou mais aguentando e prefiro ficar 24 horas no purgatório do que padecer essa doença durante longos anos. Aí 24 horas no purgatório parece, sei lá, uma década, anos. Por quê? O sofrimento é tão intenso que o tempo não passa e é uma coisa horrível. Aí eu posso até deixar o link aqui embaixo de um vídeo que eu fiz explicando sobre o purgatório de acordo com a visão que o anjo da guarda levou Santa Maria Madalena de Paz. E é coisas assim horrendas, né? Que os mentirosos ficam na vizinhança do inferno e chumbo derretido quente é caído na sua boca. As pessoas que tiveram tido o vício da impaciência, elas são amassadas por prensas, ou seja, coisas horrendas. E ficar sofrendo isso por bastante tempo, por um longo tempo, com muito rigor, é uma coisa tenebrosa. Por quê? Porque pode ser que nessa família protestante o cara vai morrer e não vai ter ninguém que vai estar fazendo sufrágio por ele, rezando pela alma dele, socorrendo a alma dele, fazendo rosário, pedindo Santa Missa e fazendo orações. E aí que a gente pergunta, né? Vale a pena ser protestante? Mas de maneira alguma, pelo amor de Deus, não vale nenhuma pena ser protestante. Vale a pena ser católico, fazer parte da verdadeira igreja onde pode ter o socorro devido das almas do purgatório. Como eu já disse em outro vídeo, uma amiga minha que faleceu de câncer, a Nilza, chegou e pediu para os filhos dela que fossem durante um ano, de maneira cotidiana na Santa Missa, rezar pela alma dela no purgatório, e durante um ano os filhos dela, de maneira cotidiana na Santa Missa, rezando pela alma da sua mãe. Né? Que protestante que vai fazer um pedido desse? Não tem, então vai ficar lá abandonado, sofrendo, né, excessivamente. E aí vai dizer aqui que é longo e rigoroso. E aí depois, como que é essa entrada no céu? Eu gostei do testemunho da Glória Polo, que fala que antes de um protestante que está no purgatório, para ele poder entrar no céu, ele passa por uma missa, comunga e depois ele vai para o céu. Eu achei muito bonito isso daí, eu creio nessa experiência mística dela. Por quê? Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele e eu o ressuscitarei no último dia. Como que eu vou entrar no céu sem fazer uma experiência da Eucaristia? Muito bonito, ela diz que a alma passa numa Santa Missa, de maneira mística, ela comunga e só assim ela vai para o céu. Então, isso daqui, para mim, é uma grande graça, né? E ainda vai continuar aqui na conversa. Eles não abusaram da graça, é verdade, como muitos católicos, que têm as graças dos sacramentos, da devoção à Nossa Senhora, das verdades da nossa fé e abusam das graças. Mas vai dizer aqui, mas não tiveram as graças extraordinárias dos sacramentos e outros socorros da verdadeira religião, o que faz com que a sua expiação se prolongue por muito tempo no purgatório. Ou seja, vai ficar lá bastante tempo e a nossa meditação é essa, né? Vale a pena ser protestante? Obviamente não, mas a misericórdia de Deus, ela é tão insondável que, por uma graça espetacular, proporciona isso. Então, mais uma vez, a gente vem aqui em todas as segunda-feiras fazendo este programa falando sobre as almas do purgatório. A indicação desse livro que tem isso daqui é O Manuscrito do Purgatório, que é maravilhoso. Até se você já leu esse livro, se você conhece pela nossa editora, deixa um comentário aqui embaixo. E a gente tem aqui, ó, esse kit maravilhoso, Porque Não Sou Protestante. São 5 livros, ó. O Diabo, Lutério e o Protestantismo. Esse daqui explicando sola escritura, por que a Bíblia sozinha não é suficiente para a fé cristã. Luz nas Trevas, que são respostas irrefutáveis. Esse daqui é em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes e os 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Os links desses livros estarão aqui na descrição no YouTube. Se você estiver vendo no Instagram, você clica lá, ó, Editora Imaculada no Google e desfruta desses livros que vão ser maravilhosos para o crescimento da sua fé. Deus te abençoe, uma santa semana e salve Maria.